mesmo teatral, no estilo literário. É o último movimento. É o último É o canto do respiro. cisne? É o canto do cisne. É o canto do cisne. Ou, se você preferir, ele está no bico do corvo. O que me pega, Pedro, é dizer que esse é o último respiro do Bolsonaro. Sabe por quê? Que é o que eu vinha refletindo. O Bolsonaro foi o sujeito mais vil que nós poderíamos ter durante o momento em que os nossos amores, amigos e familiares morriam sem ar. E ele debochava. Debochava da falta de oxigênio, debochava da dificuldade de respirar, debochava de uma doença que matava sem ar. Pois a vida política do Bolsonaro está terminando exatamente assim, sem ar. Bolsonaro vê rarefeito o ar da sua vida política, vai buscando encher os seus pulmões de ar e não consegue. Bolsonaro já está na ventilação mecânica, inclusive com gente pedindo. O setor do agro e o setor dos industriários já verbalizando: desligue os aparelhos, Bolsonaro. Abra o caminho para a vida nova. Você é um cadáver que anda. E Bolsonaro simplesmente insiste em se manter. Mas ele, que já é tratado como carta fora do baralho, só não aceita entregar os tacos, tem no dia de hoje uma despedida. Esse é o encontro de Bolsonaro com seu gado hoje. É o encontro de despedida. É o beijo do último adeus. É o beijo da viúva negra. Porque Bolsonaro hoje faz a passagem de manto para Tarcísio. Em Hoje São Paulo. o ato político que Bolsonaro não poderá cumprir porque estará preso durante o período eleitoral. Então Bolsonaro fará hoje um evento eleitoral. Inclusive temos que tomar todos os cuidados e acompanharmos isso com muito detalhe, porque dependendo do que for dito por algum daqueles canalhas que subirem naquele caminhão, isso pode configurar crime eleitoral. Mas mesmo que tomem este cuidado, não se enganem. Será um evento eleitoral. Bolsonaro está passando o manto para Tarcísio hoje, num último respiro, um último suspiro. E que Bolsonaro morra, politicamente falando, socialmente falando, existencialmente falando, sem ar. Sofrendo para encher e inflar os seus pulmões de ar. Porque foi assim que ele debochou enquanto os nossos padeciam diante da pandemia. Hoje, começam a se despedir de Bolsonaro não só o seu gado, mas também o núcleo político, que começa a olhar com o Bolsonaro como o passado. E Tarcísio como o futuro. Tarcísio vai herdar, querendo ou não, a responsabilidade. Tarcísio, quando deita a cabeça no travesseiro, lamenta precisar ser ele o cara a encarar Lula. Eu não tenho dúvida, Tarcísio já disse isso. Porém, não é sobre um desejo pessoal. É sobre um compromisso com o espectro da extrema-direita. E Tarcísio é pressionado mais do que pela extrema-direita, pela direita financeira, pela direita dita mais soft, né? Pela direita racional, aquela que usa os talheres, que a gente diz, né? Se é que isso existe. Pelo agro, que sempre esteve muito próximo do Bolsonaro, mas já esta semana pediu, o agro fez um movimento pedindo: Bolsonaro, abra a rua, você está trancando a passagem. Saia do caminho porque não é sobre você. Nunca foi sobre você. Você é o mal necessário. Você é o movimento que nós precisamos. Você é só o personagem que sintetiza os nossos desejos manifestos. Como você não tem mais ar para respirar, então desligue a ventilação mecânica e saia de cena. Daqui 7 dias a gente bota uma vela em cima do caixão e tá tudo certo. Porque a política é assim, é rei morto, é rei posto. E Bolsonaro, que foi o rei do lixo, já nem isso ou para isso serve mais. Bolsonaro está amargando dias em que nem os nomes que ele escolhe para representá-lo são acatados e acolhidos. É tão desesperador, é tão deprimente o fim de Bolsonaro, é tão risível, é tão patético, é tão simplório, é tão qualquer nota,
que Bolsonaro pediu outro dia para que testassem nomes da terceira prateleira na candidatura, porque ele teima em passar isso para alguém da corporeidade de Tarcísio que vai sublimar sua figura. Bolsonaro chora em posição fetal porque Carlos Bolsonaro foi rejeitado e regurgitado por Santa Catarina. Bolsonaro chora porque Eduardo ainda está nessa situação intrincada e talvez não seja candidato ao Senado. Bolsonaro vai se encolhendo. Bolsonaro vai definhando. Bolsonaro vai atrofiando sem ar. E que assim seja. E que bom que assim é. Eu quero Bolsonaro sem ar político, sem ar social, sem ar existencial. Porque, de novo, o último ato é hoje. Hoje é o adeus de Bolsonaro ao gado. Hoje é o adeus de Bolsonaro à política. Ele pode aparecer em público mais vezes? Pode e vai. Mas dificilmente até setembro, já entramos em julho, Bolsonaro terá um movimento para fazer aquilo que está obrigado a fazer, mas que não era o seu desejo. Passar a bola. Soltar a pipa. Entregar a chave do castelo. O herdeiro não é o herdeiro que Bolsonaro queria. O destino não é o destino que Bolsonaro queria. Mas que bom que a vida não é sobre aquilo que queremos, mas é sobre aquilo que é. E que bom que o destino de Bolsonaro é aquele que ele merece, e não aquele que ele quer. Se fosse o que ele quereria, seria presidente de novo, seria encastelado. Mas ele será enjaulado, esquecido, apagado, diluído na história como um traidor, um inimigo da pátria. Um episódio nefasto, triste, que foi esquecido num palco de caminhão, numa avenida com um secto zumbificado, pois hoje só resta alimentar os corvos mais torpes do bolsonarismo de chão. É só louquinho, maluquinho de bairro que estará lá. Os velhinhos e as velhinhas que não largaram a mão, os jovens que são mal instruídos. O pouco do grau da racionalidade da extrema-direita, se é que tem uma réstia de luz, e da direita, já esqueceu o Bolsonaro. Já não tem nem o número salvo na agenda. Já não tem uma foto na galeria. Botou pra esquecer o Wi-Fi. Botou pra esquecer o Wi-Fi. Apagou as fotos do romance. Não tem oi sumido pro Bolsonaro. Muito pelo contrário. Tem namoro novo na rua. O namoro novo que olha com olhos apaixonados pro Tarcísio, mas que também não se constrange de esticar o olho no flerte por qualquer um que passar e puder prometer uma vida melhor pro fascismo. O fascismo é promíscuo. Ele trai sem pudor. Ele trai sem peso na consciência. O fascismo vai para a cama com aquele que puder abrir no dia seguinte as janelas da promessa. Só que todo dia o fascismo esbarra na dignidade de um campo político que está colocado para fazê-lo recuar, retroceder, voltar um passo. Não mais com Bolsonaro, agora vai ser um novo inimigo. O inimigo agora é outro. Tarcísio, ou quem quer que seja. Mas nós não vamos esquecer de Bolsonaro como se ele fosse, porque é uma carta fora do baralho, como se ele fosse desimportante. Ele é importante. Até o último respiro ele será. Ele será sempre marcado como aquele que nos atrasou, como aquele que muitos de nós matou, como aquele que foi nosso inimigo, inimigo da dignidade, da verdade, da justiça, do respeito, da solidariedade, das coisas que estão ligadas à saúde, à vida de fato. Então assim ele vai ser lembrado até o momento em que não respire mais. Bolsonaro vai terminar pagando pelos seus crimes, sem dúvida nenhuma, sofrendo conforme ele debochou do sofrimento. Sem ar. Meio-dia e 24, Pedro Zambarda pedindo a participação.